Olá, gente, tudo bem? Professor Rafael Long aqui mais uma vez. Meu papo aqui hoje é um pouquinho de dietas da moda e bioquímica. Vamos lá? Trazer um pouquinho sobre como é que o corpo responde a esses estímulos, como é que o corpo trabalha com essas considerações e, claro, ciência, PubMed, pontos de vista. Vamos lá, vamos seguindo adiante, vamos conversar um pouquinho nesse nosso novo material aqui do professor Rafael Long. Muita relação com nutrição, bioquímica, esporte e saúde, claro, evidentemente. Vamos lá. Bom, seguinte, primeiro vou começar com essa imagem aqui que eu encontrei na internet. O cérebro não precisa de glicose, o jejum mais longo da história. Esse aqui é um blog de um profissional da área da saúde, o mais estranho que possa parecer. E ele utilizou um paper da década de 70 que eu tenho disponível, posso botar lá no nosso grupo de pesquisa, lá no nosso Telegram. Ele avaliou uma pessoa que ficou 370 dias sem se alimentar. Né? Claro, ele ficou recebendo eletrólitos, e após todo esse tempo, foi feita uma avaliação desse ser humano, desse único ser humano. Enfim, ele sobreviveu. Eu tive acesso ao artigo, eu até mandei uma mensagem para o autor desse blog, estou esperando até hoje a resposta, faz alguns anos, já uns 2 anos provavelmente, porque lá, nos resultados, ele comenta o seguinte: esse paciente que ficou em jejum por mais de um ano foi o sexto, porque os 5 anteriores faleceram na prática. Olha que interessante, olha a ética do paper, mas está descrito lá. Eu vou oferecer esse artigo para vocês, vou disponibilizar nas minhas redes sociais para vocês verem. Desidratação, falência renal, são alguns relatos, acidose metabólica, são alguns relatos. E eu mandei mensagem perguntando para ele sobre isso, ele queria citar os eventos de óbitos pregressos, mas até o presente momento não houve retorno. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente ouve. A internet aí tem muita gente boa, maravilhosa, mas também tem muita gente complicada, como qualquer ambiente, seja internet, presencial, de qualquer área, humana, saúde, tecnologia, enfim, a gente tem que ter muito cuidado, tem que saber fazer uma boa separação desses profissionais. Então, existe esse paper, e a partir daí eu gostaria de trazer algumas situações, porque eu peguei frases do texto desse material que ele nos disponibilizou, e eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos lá, olha só. Então está aqui, por exemplo, ele comenta o seguinte: populações como os esquimós e os Masai têm uma dieta com praticamente zero carboidratos e gozam de perfeita saúde e grande acuidade mental. Isso é o que está descrito no blog do profissional. Olha o que diz a ciência. Estudo de pesquisadores canadenses mostra que os esquimós têm uma expectativa de vida de 10 a 12 anos menor que as demais pessoas. Shepard et al. 2012, Wilkins, et al. 2008. Então, existem relatos claros na literatura, né, que essa restrição, principalmente zero carboidratos, ela é bastante perigosa, ela é bastante agressiva para o organismo. Vou demonstrar outros dados aqui para vocês. E que a gente tem que tentar parar com essa carbofobia, a gente tem que tentar parar com essa ideia de que o carboidrato é o nosso vilão. O carboidrato, na verdade, é a base da nossa dieta, é um nutriente extremamente valioso, né? A massa, o arroz, a maçã, a beterraba, o abacate, o coco, enfim, né? Os tubérculos, as raízes, são nutrientes imprescindíveis à nossa sobrevivência. A literatura é muito clara sobre a importância, mas sempre batendo na tecla da diferença entre antídoto e veneno, sempre vai ser a dosagem. Então, a gente tem que ser mais crítico ao que a gente está ouvindo, crítico ao que a gente está lendo, né? Buscar referências, buscar pessoas idôneas, porque essas falas são realmente bastante perigosas. Vamos seguindo adiante aqui, vamos lá. Bom, no blog também tem essa seguinte frase: dieta rica em proteínas e gorduras e baixa em carboidratos. É a característica desses esquimós, ao exemplo que ele nos propôs, né? Ele comenta sobre esse tipo de dieta com a qual eles estão expostos. Ciência. Passaram por adaptações com o aumento do volume do fígado e grande volume urinário, que provavelmente serve para lidar com as altas quantidades de proteína e gordura. Então, existem alterações epigenéticas. Lembra do que é epigenéticas? Alterações ambientais, você pode passar a sua prole por RNA mensageiro, não por DNA, mas pelo RNA. Então, existem adaptações. Então, a gente não pode... É que nem aquela história, a dieta do Mediterrâneo ela é maravilhosa, é o melhor do mundo, sim. Mas será que ela se adequa a uma população tropical? Será que a gente se adequa
a uma dieta feita no ambiente a 20 graus negativos, de repente eles comem mais proteínas e gorduras, de repente, perdão, eles comem mais proteínas e gorduras pela produção de calor que o alimento oferece, pela maior oferta calórica que oferece as gorduras para passar frio, para controlar o frio. A gente não pode mimetizar uma refeição do Polo Norte, do Polo Sul, da Antártida, da onde for, para as nossas situações. Eu sempre digo, gosto muito de um exemplo. Eu, certa vez, fui dar uma aula em Manaus, e depois os alunos, as alunas foram me levar para fazer um tour gastronômico, né, sobre os alimentos diferentes, os temperos, que são maravilhosos no norte do país, né? Eu falei para ele, gente, só vamos em doses homeopáticas, porque meu organismo não está acostumado a tucupi, ao tipo de açaí, aos temperos mais fortes. E eu tenho uma viagem longa de volta de avião. À época eu morava em Porto Alegre. O meu corpo não sabe responder aqueles nutrientes, não conhece aquele tempero, não tinha reconhecimento genético ou epigenético. Então, doses menores, porque eu podia ter tido um transtorno gástrico, ou não, também não, né? Mas a gente só tem que chamar atenção por isso. Existem adaptações, o corpo responde aos estímulos, né? E os estímulos adaptativos epigenéticos são imprescindíveis, são importantes, são reais. Então, não dá para a gente trazer à luz da ciência uma dieta que foi feita lá naquele local também serve para nós. Acho que tem que ter um pouco de cuidado a essas ponderações, tá bom? Uma outra situação aqui importante também dessa discussão é a seguinte: o nosso fígado é capaz de fabricar 200 gramas de glicose por dia, mais do que os 120 que o cérebro precisa. Muito bem, ok? Primeira informação importante, não é só o cérebro que precisa de glicose, né? Concordo? A ideia, esse 120 vai para tá, ok, e os outros 80? Vamos distribuir homeopaticamente para todos os outros tecidos que necessitam, como as células vermelhas sanguíneas, que não possuem mitocôndrias, que são dependentes exclusivamente de glicose, porque só fazem glicose anaeróbica. Então, essa frase também é um pouco perigosa, bioquimicamente falando, né? Até porque o que diz a ciência? Esse carboidrato, com o qual está dito, vem da gliconeogênese e das reservas de glicogênio. O que é a gliconeogênese, se a gente lembrar? A produção de glicose a partir de compostos que não são carboidratos. Lactato, glicerol e aminoácidos. O lactato vem da própria glicólise anaeróbica. Esse lactato pode ser convertido à glicose. Porém, isso é uma ação adaptativa que muitas vezes o treinamento nos dá esse background. Por isso que a gente fala na nutrição esportiva de descanso ativo. Você vê uma atividade de alta intensidade, você pede para o atleta não zerar o treinamento e ir direto para o chuveiro. Fazer um trotezinho leve, uma caminhadinha leve. Para quê? Para ele ressintetizar melhor, fazer gliconeogênese lactato em excesso da atividade de alta intensidade e transformando a glicose e encurtando o período de recuperação. Mas isso não é regra, isso é de treinamento. Bom, o outro substrato da gliconeogênese é o glicerol, que está lá no tecido adiposo, que nós armazenamos como triglicerídeo, que são 3 ácidos graxos e um glicerol. Então, a chance de um tecido adiposo, de uma gotícula de armazenamento de gordura em gerar glicose é de 25%. Se você tem 4, só o glicerol gera açúcar, então não é um tecido mais biodisponível, porque o percentual dele de transformação é baixo. Até porque triacilglicerol, diacilglicerol, monoacilglicerol, transporte albumina, entrada na via glicolítica, no caso do glicerol, transformação para gliceraldeído, aliás, para glicerol 3-fosfato, depois para gliceraldeído, e assim vai, isso demanda tempo. A via lipídica de oxidação demanda mais tempo, a beta-oxidação, né, a gliconeogênese, enfim, essas vias, e a via de quebra dessa gordura, essa oxidação lipídica demanda mais tempo em comparação, por exemplo, aos aminoácidos que estão disponíveis no sangue. Então, infelizmente, quer queira, quer não, essa gliconeogênese ela é muito mais proteolítica do que lipídica. Então, a gente não pode entrar nesse raciocínio de que essa reposição de glicogênio, de glicose, perdão, proveniente desse zero carbo, ou low carb, vem só exclusivamente de lipídio. Mas vem só única e exclusivamente de proteínas? Também, claro que não. É uma salada tudo ao mesmo tempo agora. Mas, no meu entendimento, a probabilidade proteolítica é muito maior, o percentual proteolítico é muito maior em comparação ao percentual lipídico. Repito sempre a mesma fala. Se jejum funcionasse, não haveria obesos no planeta. As pessoas parariam de comer e emagreceriam, e não é o que acontece.
Existem dados que corroboram com o que eu estou dizendo. Para cada 1 grama de glicose, você precisa de 1,75 gramas de aminoácidos. Olha a taxa proteolítica que ocorre, quase de 1 para 2. Né? E para cada 1 grama de glicogênio, você perde de 2 a 3 gramas de água. Então, além de você perder glicogênio, você desidrata. Então, e esse glicogênio, claro, é uma forma de armazenamento limitado. Né? Nós temos glicogênio hepático, muscular, sistema nervoso um pouquinho, nos astrócitos, enfim, mas ele é muito limitado. Então, então discutindo pela ciência essa ideia de gliconeogênese lipídica versus a proteolítica, eu sou muito mais atento que a proteólise é mais intensificada, sim, nesses primeiros jejuns, nesse primeiro início de jejum. E essa adaptação, eu não vejo vantagens em se pagar esse preço para se perder esse peso gorduroso, tendo uma perda proteolítica intensificada antes, né, de forma mais acentuada em comparação aos lipídios. Então, essa carbofobia ela tem que parar. As pessoas têm que procurar nutricionistas que, claro, que estejam juntos à ciência e que mostrem que o problema não é o carboidrato, mas é a forma de oferta e evidentemente, quantidade e a qualidade do que está sendo oferecida. Tá bom? Deixa eu seguir adiante aqui. Vamos lá mais um pouquinho. Bom, tem uma outra ideia aqui importante que é relacionada ao seguinte. Existe uma discussão muito recente sobre a dieta induzindo a acidose. Né? E aí vem uma discussão interessante que a gente tem que entender a diferença entre acidose e acidemia. Né? Acidemia é no sangue. Se você tiver uma mudança de acidemia, nossa, é um caos instalado fisiológico, é um caos instalado no organismo. O corpo se defende de forma muito robusta, vamos dizer assim, para se manter com a acidemia estável. Isso é uma falência renal, pulmonar, você está no UTI, na CTI, esses controles, infelizmente, da Covid-19, os pacientes entubados, é a questão da acidose, o controle dessa acidemia, controle disso para não levar a um óbito. Porém, a acidose, esta sim varia muito por questões ambientais, tanto que esses autores comentam. A acidose, a patofisiologia relacionada a essa acidose, relacionada a essa dieta, introduz a hipótese de que existe uma ação acidogênica das dietas ocidentais. Então, isso é muito importante a gente destacar. Esse desequilíbrio metabólico, essa restrição severa desse carboidrato, dentre outras situações relacionadas aos desequilíbrios alimentares, geram esse desequilíbrio metabólico que é uma acidose importante. Você tem aqui, a premissa explica que esse aumento de H+, né, inibe a respiração celular, inibe a ação mitocondrial, desvia a rota para as questões anaeróbicas e aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio. Então está ali, ó, essa produção energética mitocondrial, então, através de inibição do ciclo de Krebs, né? Então você resulta numa redução da capacidade de ação da cadeia transportadora de elétrons, a redução desse oxigênio sendo utilizado, por consequência, a ativação das espécies reativas de oxigênio, como os peróxidos e o oxigênio radical, que é um radical livre, assim como o H+. Então, a gente tem que defender o organismo e o carboidrato ajuda nisso. Né? Se você não tem o carboidrato, por exemplo, você tem que lembrar que o acetil-CoA, lá dos lipídios, não consegue produzir energia e se produz corpos cetônicos. Então, existe um equilíbrio importante aqui. E aí, por isso que a gente tem que discutir sempre essas questões de dietas restritivas. Essas dietas ditas da moda, que geram esses resultados, que eu digo não só são de médio e longo prazo, em curto prazo você também tem transtornos como a desidratação, efeito sanfona, perde 1, ganha 5, perde 5, ganha 10 quilos. Então a gente tem que parar com isso, entender o papel do carboidrato, o papel do nutriente e como ele deve ser utilizado. Essa que é a grande sacada, esse é o papel do profissional nutricionista. Como ele é utilizado na clínica, no esporte, no UAN, na materna infantil e em todas as áreas da nutrição. Então nós temos que nos apoderar desse conhecimento, o nutricionista tem que se apoderar desse conhecimento e passar essa informação ao cliente final de forma objetiva, de forma científica e para que as pessoas entendam a tradução da bioquímica para a prática profissional. Não precisa falar nome difícil, mas o cliente final precisa entender
que zerar carboidratos ou low carb agressivo não é vantajoso para a sua saúde. Bom, dentro dessa ideia, né, de saúde, dentro dessa ideia desses tipos de dietas, vou tomar um copo d'água aqui para quem está só me ouvindo. Existe essa clássica discussão do jejum intermitente, né? Eu gosto muito desse artigo, eu vou comentar para quem está vendo, quem está me ouvindo, que ele é de 2015, da Journal of the American Academy of Nutrition and Dietetics. Eu depois vou mostrar um paper mais recente, de 2017, da Nature. Mas esse paper aqui é muito clássico, porque ele diz que o jejum intermitente na capa mexe na microbiota, ativa, melhora o estilo de vida, trabalha com o ciclo circadiano central e periférico, ou seja, ele mostra benefícios. Esse paper, para quem defende o jejum intermitente, ele é muito utilizado, porque a capa dele é muito bonita, fala de regulação metabólica, em controle de obesidade, diabetes tipo 2, câncer, doenças cardiovasculares. Mas eu sempre gosto também de citar uma aluna minha que eu tive aula em São Paulo, ela falou para mim, professor, por que você não coloca a hashtag leia metodologia? Porque eu sempre digo para as pessoas, não leiam só abstract, o resumo, né? Leiam todo o paper, porque a gente pode ter algumas surpresas aqui. E aí eu sempre uso essa hashtag leia metodologia. Olha a metodologia ou os resultados desse paper. Baseado em apenas 3 estudos. Olha o que diz o paper. 3 estudos. Olha o poder estatístico, o impacto que esse paper nos dá com apenas 3 estudos. Há pequenos ou não há dados publicados linkando o jejum intermitente com melhorias clínicas, como diabetes, doença cardiovascular, câncer ou outras doenças crônicas, como a doença de Alzheimer. Bom, aí a gente começa a achar estranho a imagem central do artigo, né? Os dados pesquisados não demonstram que esse jejum alternado produz uma perda superior a uma perda de peso em comparação a uma dieta padrão. Então, também não temos resultados reais ali. Há dados limitados de estudos em seres humanos. Ou seja, somos cobaias disso. Os suportes mais robustos são com dados em roedores. E, por fim, há dados fracos relacionando os efeitos do jejum intermitente com outros comportamentos relacionados à saúde, como dieta, sono e atividade física. Olha o que diz o paper. Journal of the American Academy of Nutrition and Dietetics, abril de 2015. Jejum intermitente e as suas ponderações. Ah, mas esse paper pode ser um pouco antigo, ou uma revista não muito forte, que eu não acredito. Mas olha só, esse paper da Nature, de 2017, os anuais de revisão da Nutrition da Nature, 2017, para quem está me ouvindo, ponto 37, 371-93 é a referência. Então, em outubro de 2016, estes autores colocaram na internet Diet Fasting Intermittent Alternate Day. Eles encontraram mais de 210 mil citações. Em contraste, os próprios autores dizem que há poucos dados que suportam uma evidência científica que o jejum intermitente pode ser usado para gerar recomendações para a prática em saúde pública. Então, olha o perigo quando a gente vê isso na internet para todo mundo ouvir, todo mundo achar que é o mais ideal, quando os globais falam que fazem, e aí os perigos que a gente está tendo quando a gente bota isso na mídia comum. Então, eles colocam ali que eles encontraram apenas 16 intervenções, com menos de 50 participantes, períodos curtos de intervenção e que, infelizmente, limita o poder estatístico. E tem uma outra questão que é importante, que eu sempre gosto de destacar. Quando as pessoas falam do aeróbico jejum ou do jejum intermitente, os artigos discutem sobre isso, existe, no meu entendimento, uma falha de pesquisa, porque eles usam 2 variáveis para dar o resultado, e, teoricamente, a gente tem que isolar uma variável para ver se ela realmente funciona. O que eu estou querendo dizer? Quando eles fazem o jejum intermitente, ou nos artigos de aeróbico jejum também fazem isso, eles mudam a dieta. Eles fazem uma dieta mais saudável, mais limpa, uma dieta que o nutricionista prescreve, e fazem uma restrição calórica. Qual o viés disso? Que você não sabe se o que está funcionando é o jejum ou se é a dieta. Se você quer ver se realmente o jejum funciona, não mexe na dieta. Só faz a pessoa jejuar. Vê se o jejum em si melhora os parâmetros. E aí que eu sempre faço a provocação. Quantas pessoas vocês conhecem que comem menos que vocês e são mais obesos que vocês? Então, são essas ideias que a gente tem que tratar. Então, quando você tem essas 2 variáveis, fica difícil de bater na tecla que o jejum que é o resultado. No meu entendimento, claro, é a limpeza dietética,
o alimento mais saudável, é a organização do cardápio, mesmo seja na história do jejum, cada um tem os seus pontos de vista, mas mesmo assim, o que eu quero chamar a atenção é que houve mudança de cardápio. Então, vocês têm aqui duas variáveis, por conta disso não dá para bater na tecla, que é o jejum que está funcionando, né? Então, nesse paper aqui, voltando nesse paper da Nature, 2017, eles dizem que não há informações que relacionem, que providenciam um poder para determinar que o jejum intermitente em relação com a atividade física. Olha quanto a gente usa, quantas pessoas defendem o jejum intermitente, orar com o jejum, por exemplo. Né? Foi questionada a relevância clínica da perda de peso de um estudo. Né? Alguns não mostraram ganhos de peso estatísticos em pessoas obesas ou em sobrepeso. Teve aumento de LDL em alguns resultados. Então, um mostrou uma melhora de HDL, porém o outro teve aumento de LDL. Então, os dados ainda são muito inespecíficos, são muito contraditórios, não são dados ainda claros, não há revisões sistemáticas, triagens clínicas que defendam. Eu acho que não vão acontecer, porque é difícil de defender jejum intermitente. Essas dietas de modo, de uma forma geral, todas são restrição calórica, que é o que a gente sempre aprende na faculdade, restrição calórica, restrição e aumento de demanda energética, que é um pouco de exercício físico, para ter benefícios fisiológicos. Comer, treinar e dormir é a tríade de sucesso. Isso aqui são nomes diferentes para uma mesma variação. Né? Por exemplo, a gente tem essa ideia, né, de tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu. Eu vejo que com o passar do tempo, quem sabe a ceia não é uma refeição que nós precisamos fazer. Aí você tem, teoricamente, vamos dizer assim, 4 horas de jejum acordado, mais 8 horas de jejum dormindo, 12 horas de jejum. Nossa, um jejum muito... Já 8 geneticamente reconhecidos pelo seu organismo, 4 extras. Aí sim eu vejo potenciais benefícios, a biogênese mitocondrial, oxidação lipídica, longevidade funcional. Aí eu começo a pensar assim, mas você vem numa cascata, né, descendente alimentar, desde o café da manhã, sua janta, tudo isso muito bem controlado. Até porque jejum intermitente durante o dia é complicado. Falo de mulheres, uma pode estar menstruada, uma pode não estar, uma pode estar na menopausa, o corpo masculino pode estar com aumento de GH, testosterona, acabou de treinar, então está com o GH mais alto do que o outro. Então, existem variações circadianas também durante o dia. Né? Então, o ambiente mais estável, que parece ser mais homogêneo a toda a população, é durante o sono. E acho que é mais fácil da gente determinar se o jejum funciona próximo ao sono. Então, quem sabe, fazendo esse jejum antes de dormir, mais o sono. Aí você tem 12 horas de jejum, que é mais do que excelente. E aí sim, as referências mostram potenciais de benefícios à longevidade funcional. Bom, eu termino por aqui, fazendo umas provocações para vocês. O que eu digo aqui é o seguinte. Primeiro, que eu já falei para vocês, né, se jejum fosse benéfico, né, não haveria obesidade no planeta. Segundo, quantas pessoas que você conhece que se alimentam menos do que você e são mais obesas do que você. Então, acho que essas provocações elas devem ser sempre ditas, sempre discutidas, para sempre bater de frente, sempre mostrar para o cliente que a gente está atento a essas questões de bioquímica, essas questões de nutrição, mostrar que o organismo precisa do carboidrato, né? O corpo produz carboidrato, claro que produz, mas paga um preço, como nós vimos na nossa conversa anterior, no nosso bate-papo anterior, gliconeogênese, glicogenólise, perda de 1,75 de aminoácidos para 1 de glicose. Então você você paga-se um preço. Né? O corpo usa todas as reservas para se manter normoglicêmico, mas você paga um preço. Esse preço, acho que na diminuição da taxa metabólica basal, lembre-se disso, o jejum gera uma diminuição de taxa metabólica basal para que você comece a utilizar menos seus substratos. E, claro, uma outra situação que eu acho importante destacar, né? Eu acho muita gente muito paradoxal você achar que você vai parar de comer e ofertar nutrientes para o meio ambiente. Eu sempre digo na sala de aula, né? Se você está aí morando lá na Califórnia, que tem furacão, tem tufão, aquelas coisas todas, o que as pessoas fazem? Se escondem dentro de casa, ficam bem quietinhas e armazenam comida. O corpo é um ambiente estressante, pensa da mesma forma, ele fica quietinho, diminuindo a taxa metabólica basal
e armazena a comida também. Olha só que contrassenso. Você está no ambiente de estresse, vai dar comida para o ambiente, vai perder peso? Claro que não, você vai guardar, porque o ambiente está estressante. Então, organize seus horários de alimento, não jejuem por mais de 5, 6 horas, fora o jejum noturno, claro, durante o dia. O corpo não gosta de estresse, a tendência é que o estresse faça com que ele armazene. Repito, você que é profissional nutricionista que está me ouvindo, quantas pessoas saem do seu consultório e dizem, nossa, vou comer mais do que eu comia antes. Porque o corpo, em desequilíbrio, o pouco que ele come, ele armazena, e isso tem que ficar muito claro para os nossos clientes finais. Gente, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Esse é o meu recado de hoje. Um abraço a todos, sucesso sempre e tchau, tchau.